Olá, pessoal. Meu nome é Luciano Foroni. Eu sou neurocirurgião, formado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fiz faculdade, residência, doutorado e a minha atuação grande é toda lá no Hospital das Clínicas, né? E queria agradecer o pessoal do CONAS pelo convite. E é um prazer para mim estar aqui falando sobre assuntos que eu gosto muito, né? A primeira aula que nós vamos conversar, então, sobre o tratamento clínico da hemorragia subaracnoide. Eu vou falar da hemorragia subaracnoide espontânea, ou seja, que é principalmente decorrente do rompimento de aneurismas cerebrais. Eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse nessa apresentação. E essa primeira imagem é mais para ilustrar, né, que o Michelangelo, lá no teto da Capela Sistina, no Vaticano, em Roma, pintou lá Deus como sendo o encéfalo, né? E a criação de Adão correspondendo aí a uma sinapse com o restante do corpo, e é só uma alusão artística. Eu vou fazer toda a discussão baseada num caso clínico de uma paciente real que chegou para nós com um atendimento, a paciente de 41 anos, mulher, que tinha um antecedente aí de tabagismo. Nós sabemos que os aneurismas cerebrais são mais comumente encontrados em mulheres, e os dois fatores de risco mais claros que a gente tem, de maior evidência de relação com o surgimento, com o crescimento e com o rompimento dos aneurismas, é o tabagismo e a hipertensão arterial sistêmica. Então, ela teve um quadro de uma cefaleia súbita durante a relação sexual, associada a náuseas e essa dor com irradiação cervical. E isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo não serão neurocirurgiões, mas provavelmente todos vocês vão dar um plantão num pronto-socorro, num pronto atendimento, e atenderão pacientes que vão chegar para vocês com queixa de dor de cabeça. E aí é muito importante a gente prestar atenção no tipo de dor de cabeça, né? E perguntar ativamente para o paciente como foi que a dor começou. Ela começou devagar e foi aumentando, ou ela foi uma explosão? Existe um termo na literatura que é uma cefaleia entrovoada, mas seria uma cefaleia de início súbito, considerada a pior da vida, e aí precisa levantar a suspeita de rompimento de aneurisma, de uma hemorragia subaracnoide, e a ideia que pode estar associada a náuseas, pode estar associada à diminuição do nível de consciência, pode estar associada a um coma súbito e, inclusive, morte súbita, né? Mas essa paciente, felizmente, chegou consciente e orientada, com pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem nenhum tipo de déficit neurológico aparente, mas tinha rigidez nucal mesmo. O sangue, né, nesse espaço subaracnoide, ele provoca uma reação inflamatória muito grande, e por isso essa irradiação cervical e a rigidez nucal são reflexos de uma irritação meníngea, né, causada pelo sangramento que aconteceu nesse espaço subaracnoide. Sem hemorragia intraocular. Então, ao fundo de olho não tinha hemorragia intraocular. Isso é comum de aparecer, inclusive é um sinal de pior prognóstico quando tem hemorragia intraocular, que a gente conhece como hemorragia de Terson. E aí, nós temos vários guidelines aí ditando as condutas para o tratamento dos pacientes com hemorragia subaracnoide, e os protocolos, em geral, se dividem em duas fases. Essa primeira fase de reconhecimento da hemorragia, né? Então, uma avaliação neurológica rápida, o reconhecimento de que pode ser, e aí, então, partir para um diagnóstico, confirmando o diagnóstico, transferir para um centro de referência no tratamento das hemorragias subaracnoides. Centro de referência é conhecido como algum centro hospitalar médico que tenha neurocirurgião, neuroradiologista, intervencionista e uma UTI neurológica, e que trate, no mínimo,
30 pacientes por ano com aneurisma cerebral. Ou seja, não é um número muito grande para que você se torne um serviço de referência no tratamento dessas lesões. E a ideia é de fazer um rápido tratamento do aneurisma roto, porque isso evita maiores complicações. E aí, então, na segunda fase, isso, um monitoramento em UTI neurológica especializada, uma adesão aí aos guidelines, né, aos protocolos de conduta, e prevenir e tratar as complicações clínicas e neurológicas decorrentes desse tipo de problema. Existem algumas escalas para avaliação clínica, né? Talvez a que todo mundo já conheça, a escala de coma de Glasgow, ela foi inicialmente criada para trauma, mas, obviamente, ela é uma referência muito forte, muito grande para qualquer tipo de avaliação neurológica, né, de nível de consciência. Mas existe uma classificação, então, da World Federation, e que contempla a escala de coma de Glasgow e achados do exame neurológico. E o Hunting-Hess talvez seja o que é mais conhecido, inclusive, e muita gente coloca só H e H, né, de Hunting-Hess Scale. E a ideia é de que os menores graus são os melhores pacientes e os maiores graus são os piores pacientes em piores condições. Então, pacientes comatosos, com posturas patológicas ou sem resposta motora, né, um Hunting-Hess grau 5, ou um Hunting-Hess grau 2, por exemplo, que é muito comum, é de o paciente estar consciente, orientado, com a cefaleia ainda moderada a grave, rigidez no calmo, porém sem déficit neurológico motor. Pode ter um déficit de nervo craniano, e a gente pode conversar um pouco mais sobre isso para frente, quando o aneurisma está relacionado ao segmento comunicante posterior da carótida, né, que aí você causa uma compressão lá do terceiro nervo craniano, e aí pode dar ptose palpebral, midríase e déficit de motricidade ocular extrínseca. Então, nessa nossa paciente em questão, era uma paciente que estava em Glasgow 15, sem déficit motor, e aí, olha, na classificação da World Federation seria 1, mas como ela ainda estava com uma cefaleia importante e rigidez no cal, ela era um Hunting-Hess grau 2. E aí o diagnóstico é feito inicialmente, o primeiro exame que se faz, após a suspeita clínica, claro, é a tomografia de crânio, simples, sem contraste, e a partir disso, um estudo vascular. Eu vou falar mais para frente, esse estudo vascular pode ser feito de diversas formas. Então, nós fomos lá e fizemos a tomografia de crânio, e aí vimos lá, ó, na fissura silviana à esquerda, ou fissura lateral à esquerda, uma hemorragia exuberante, né, importante, dessa região da fissura silviana à esquerda. Tudo que a gente vê aqui por padronização num corte tomográfico que está aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo, né? Não sei se dá para vocês verem, mas tem um Rzinho aqui de right. Mas é padronizado que tudo que vem do lado de cá da tomografia é direita e do lado de cá é esquerda. Então, é hemorragia na fissura lateral à esquerda. Existe uma escala tomográfica que chama escala de Fisher. E essa daqui já é uma escala de Fisher modificada. Por quê? A escala de Fisher, inicialmente, ela classificava como Fisher 1, sem nenhum tipo de sangue na tomografia. O Fisher 2, um sangramento discreto em alguma região, alguma cisterna. O Fisher 3, algo semelhante a isso daqui, com hemorragia mais exuberante, e o Fisher 4 seria qualquer tipo de sangramento, ou dentro dos ventrículos, ou no parênquima cerebral, relacionado ao sangramento no espaço subaracnoide. Só que tem um problema, isso não tinha relação com o possível risco de má evolução, de mau prognóstico, ou de vasoespasmo, e aí, então, modificaram a escala de Fisher, porque aí sim, tem uma relação linear com
a possível evolução para um vasoespasmo ou para prognóstico pior. Então, no Fischer modificado, nós temos 0, que seria ausência de sangue no espaço subaracnoide. O Fischer modificado 1 seria um sangramento discreto, né? Fino. E o 3 e 4, no 1 e 2, fino, mas no 1, com ausência de hemorragia intraventricular e hemorragia ventricular presente no 2, e uma hemorragia espessa, porém sem sangue intraventricular, no grau 3, e o Fischer 4, espesso com sangue intraventricular. E aí isso sim tem efeito prognóstico e de vasoespasmo, né? De probabilidade de vasoespasmo. Então, a nossa paciente, na Fischer original e na Fischer modificada, era um Fischer 3. Por quê? Porque tinha um sangramento espesso, mas sem sangue nos ventrículos. Nos casos em que você faz uma tomografia, né? Você tem um paciente com uma hemorragia, uma cefaleia súbita de forte intensidade, rigidez no cal, vômitos ou não, e assim por diante, mas que você faz uma tomografia e não tem sangue na tomografia. Aí você faz a suspeita diagnóstica da cefaleia súbita, fala, é uma HSA. Aí vai lá e faz a tomografia está aparentemente normal. Nesses casos, está indicado a fazer punção lombar para coleta de líquido cefalorraquidiano ou líquor, para você poder identificar se tem sangue no espaço subaracnoide. Ok, teve um acidente de punção e aí veio sangue. E aí tem duas possibilidades. Uma delas, eles falam do teste de 3 frascos, né? Se for um acidente de punção, o primeiro frasco vai vir mais hemorrágico, o segundo menos e o terceiro menos ainda. Aí você fala, não, isso aqui provavelmente é um acidente de punção. Na hemorragia subaracnoide, ele não vai clareando com o tempo, né? Se tem sangue no espaço subaracnoide, enquanto tiver gotejamento, vai ter sangue do mesmo jeito. Mas, além disso, dependendo do intervalo que se der, se tiver pelo menos aí 6 horas entre o evento súbito da cefaleia e a coleta do líquor, já vai tendo algum processamento, alguma degradação da hemoglobina e quando faz a centrifugação, esse líquor já pode estar levemente xantocrômico, e isso também confirma o diagnóstico de hemorragia subaracnoide. É até um pouco arriscado fazer esse lance dos 3 frascos, porque o aneurisma, quando rompe, ele rompe e tampona novamente. E quando você faz uma punção lombar, você está aumentando um gradiente de pressão, né, entre a pressão dentro do aneurisma e a pressão no espaço subaracnoide, a pressão licórica. Então, se você diminui a pressão aqui, relativamente a pressão aqui dentro do vaso vai ser maior e, com isso, aumenta o risco de destamponamento, né, do aneurisma que sangrou. Então, a ideia é ser comedido aí na coleta do líquido cefalorraquidiano. E aí, aquilo que eu mencionei para vocês, né, da transferência para o centro de referência, onde a gente tenha aí disponíveis e na retaguarda uma equipe de neurocirurgia, de neurointervenção e de neurointensivista, né, com uma UTI neurológica, obviamente, em condições ideais, né. E aí vamos pensar sobre essa prescrição no pré-tratamento do aneurisma, não do paciente, do aneurisma cerebral. Então, a gente sabe que a pressão arterial alta provavelmente é o motivo pelo qual, em algum momento, venceu a resistência da parede do aneurisma e fez romper. E aí a ideia, então, de manter uma pressão arterial sistólica menor do que 160 milímetros de mercúrio. Isso é a literatura internacional, então a ideia é que você possa utilizar de medicações até intravenosas para esse controle. Aqui no Brasil é mais difícil da gente ver esse controle medicamentoso intravenoso, mas é muito importante também manter um controle rigoroso de glicemia, porque também isso tem fator prognóstico, temperatura, e isso daqui talvez seja o que tenha mais evidência na literatura, é a administração de nimodipina, 60 miligramas, de 4 em 4 horas por via oral.
Ah, mas o paciente está em coma. Então, passa uma sonda nasoenteral e inicia essa medicação. É um bloqueador de canal de cálcio. Todo mundo imaginava que ele pudesse ter efeito ativo na prevenção ou no tratamento mesmo do vasoespasmo, e isso não se comprovou. O que se sabe é que o uso da nimodipina melhora o prognóstico dos pacientes e acredita-se que seja por um efeito neuroprotetor aí na cascata inflamatória e de apoptose e tudo assim por diante. Mas é fato, existe evidência mesmo de que a nimodipina melhora o prognóstico dos pacientes com HSA. Anticonvulsivante é controverso, mas eu vou falar para vocês. Eu dou anticonvulsivante para todos os pacientes que romperam aneurisma até, no mínimo, o tratamento desse aneurisma. E vou te falar por quê. Uma crise convulsiva pode aumentar em 3 vezes o fluxo sanguíneo cerebral. E aí, pensa num aneurisma roto sem tratamento, o paciente tiver uma crise convulsiva. Vou falar para vocês que, durante o início da minha residência, os protocolos eram outros e a conduta do serviço era outra. Eu não vou entrar nesse mérito, mas todas as vezes que eu vi um paciente com aneurisma roto tendo crise convulsiva, na época ainda era a admissão do pronto-socorro, obviamente levava esses pacientes para a tomografia e a tomografia mostrava ressangramento. E aí, é aquela velha história, o que nasceu primeiro, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Se ele teve crise convulsiva e com isso ressangrou, ou se ressangrou e por isso teve crise convulsiva, nós não vamos saber, mas é fato, convulsionou, levava para tomo e era ressangramento. Então, de forma a tentar proteger, eu dou anticonvulsivante para todos os meus pacientes que chegam com HSA e que ainda não foram tratados. Obviamente, se o paciente abriu o quadro de HSA, de hemorragia subaracnoide com crise convulsiva, está mais do que indicada a medicação anticonvulsivante. E toda a discussão gira em torno de que os anticonvulsivantes podem levar a algum tipo de déficit cognitivo depois para esses pacientes. Mas, obviamente, se depois do tratamento do aneurisma não tiver nenhum tipo de evolução desfavorável de epilepsia, de crise convulsiva secundária, né, a gente pode suspender a medicação e isso se reverteria. Dexametasona, né, um corticoide, um potente corticoide, talvez o corticoide que os neurocirurgiões mais utilizem na sua prática. Existem alguns trabalhos, inclusive um trabalho que eu fiz uma revisão e publiquei também, falando sobre a possibilidade de evitar a hidrocefalia tardia por HSA, mas nem é essa a questão, não. Isso é uma coisa também, mas nem é essa a questão. A ideia é de que, aquilo que eu falei, de que o sangramento no espaço subaracnoide provoca uma reação inflamatória importante e, com isso, a cefaleia é muito importante, a rigidez nucal pode ser muito importante, e aí a dexametasona, sendo um potente anti-inflamatório, ajuda a controlar os sintomas álgicos, ajuda a melhorar da rigidez nucal, e por isso, e provavelmente por isso a necessidade de incluir opioide para controle de dor, como a gente está vendo aqui na próxima linha, seja menor, seja menos necessário introduzir opioides para controle álgico, para controle de dor desses pacientes. A profilaxia de tromboembolismo venoso, ela deve ser feita principalmente de forma mecânica, então, meia elástica ou aquelas botas de compressão pneumática. Existe uma descrição na literatura e no guideline americano de antifibrinolítico, né, o ácido tranexâmico, tem um nome fantasia, chama Transamin, por até 72 horas, mas isso ainda está meio discutido, assim, e recentemente eu vi um trabalho descrevendo que talvez não tenha mesmo uma indicação, porque pode estar relacionado a outras complicações também, né, da utilização do ácido tranexâmico. Obviamente, se você tratar o paciente no D0 do sangramento, aí você não vai precisar utilizar nada disso, né? E
o que a gente antigamente fazia, né, da terapia dos 3Hs de hipertensão, hipervolemia e hemodiluição, aquilo caiu por terra. A hipervolemia pode ser até utilizada em determinados momentos mais críticos de vasoespasmo, mas pode estar associada a maiores complicações, como edema pulmonar e falência cardíaca. Então, está indicada fazer euvolemia. E aí existiram trabalhos falando sobre a suplementação de magnésio, a introdução de estatinas como anti-inflamatórios vasculares, né? E não se conseguiu evidência de que isso traga algum tipo de benefício e melhora na evolução prognóstica desses pacientes. O que nós sabemos é que precisamos, se o paciente tiver um magnésio baixo, nós precisamos aumentar e repor o magnésio para uma eumagnesemia, né? Uma dosagem normal de magnésio no sangue. E aí o estudo vascular que nós falamos, né? Até hoje, o estudo vascular padrão ouro é a angiografia digital, né? O cateterismo mesmo, a punção da artéria femoral, geralmente, com injeção de contraste, aquisição das imagens, mas nós temos também aí disponíveis no mercado as angiotomografias e angiorressonâncias arteriais para poder diagnosticar esses aneurismas, sendo que existe uma correlação interessante, mas obviamente não é 100%, mas são exames menos invasivos do que a angiografia digital. E muitas vezes, quando o paciente chega com diagnóstico com uma hipótese diagnóstica clínica de hemorragia subaracnoide, ele vai para tomo sem contraste, aproveita e já faz a angiotomografia também, e isso pode já ser suficiente para indicar a cirurgia naquele momento mesmo. E a gente fez bastante isso durante a minha residência, e acho que é uma coisa bem favorável, bem factível. No caso da nossa paciente, fez uma angiografia digital mesmo, então funcionou lá, vai com o catéter lá na carótida interna, injetou o contraste, começa já pela carótida esquerda, porque a gente estava vendo na tomografia, lembra? Aquela hemorragia na fissura lateral à esquerda, fissura silviana, e aí nós identificamos aqui, ó, carótida, sifão carotídeo, a bifurcação aqui em cerebral anterior e cerebral média. Nós já vemos algum grau de vasoespasmo aqui, ó, na cerebral média, no segmento M1. E aí um aneurisma aqui que parece um microfone, na bifurcação da cerebral média, né? Estamos vendo aqui o ramo temporal e aqui o ramo frontoparietal. Aqui são reconstruções tridimensionais da angiografia digital, e olha que interessante, então, né? Esse aneurisma lobulado, e nós estamos vendo até uma lobulaçãozinha aqui, a gente costuma chamar essa lobulação de mamilo, né? Ou possivelmente esse daqui foi o ponto de sangramento, e ele pode ser um pseudoaneurisma, né? No fundo do aneurisma, que a gente diz, então o colo e o fundo do aneurisma, e provavelmente aqui foi o foco do sangramento, do rompimento do aneurisma. Aqui, já olhando de trás para frente, eu tenho até um bonequinho aqui para ajudar na orientação, né? A artéria cerebral média, carótida subindo, artéria cerebral anterior, artéria cerebral média, aqui a bifurcação, ramo frontoparietal, o ramo temporal e o aneurisma e esse aspecto lobulado dele, irregular. Bom, e a ideia fez o diagnóstico, mostrou o aneurisma, então vamos tratar o aneurisma. E eu acho que sempre vale a pena, sempre que possível, fazer essa decisão conjunta entre as equipes que podem tratar esse paciente, né? Tanto a equipe da neurocirurgia quanto a equipe da neuroradiologia intervencionista. Fala assim, ó, esse paciente aqui provavelmente vai ser melhor tratado dessa forma ou melhor daquela outra forma e assim por diante. Lembrando sempre que a ideia é fazer esse tratamento o mais precocemente possível, tanto seja pela clipagem microcirúrgica quanto pela embolização. Então, a clipagem de método microcirúrgico pelo neurocirurgião e a embolização de método endovascular pelo neuroradiologista intervencionista. E aí existem algumas orientações, algumas
alguns fatores que apoiam o tipo de tratamento, que favorecem um ou outro. Então, para a embolização, né, o tratamento endovascular, pacientes mais idosos, com um grau clínico pior, com múltiplas comorbidades, aneurismas da circulação posterior ou de alto risco cirúrgico, e aneurismas que sejam favoráveis tanto para clipagem quanto para embolização. E, da clipagem cirúrgica, aneurismas que tenham um colo largo, que tenham ramos arteriais saindo do colo do aneurisma, aneurismas da artéria cerebral média e aneurismas que estejam relacionados a grandes hematomas intraparenquimatosos. Por quê? Porque você vai precisar operar para drenar o hematoma, aproveita a mesma cirurgia já para fazer o tratamento do aneurisma. Obviamente, existe muita discussão, e existe uma discussão, inclusive, em torno do serviço que esse paciente está sendo tratado, né? Então, lembrando sempre essa informação aqui de que esse paciente seja tratado o mais precocemente possível para evitar complicações. Então, nosso caso, novamente, nós fizemos uma discussão, né, em relação àquele aneurisma, que tem um colo relativamente largo, que tem ramos se originando aí do colo dele, né? Então, o aneurisma está relacionado mesmo à bifurcação da cerebral média e da origem dos seus ramos, dessa bifurcação. Então, estudando essa angiografia, o ideal seria que esse paciente fosse submetido a uma clipagem microcirúrgica. Só que tinha um porém, o mais precocemente possível. E aí, o pessoal da endovascular já estava lá, com o paciente na mesa, fazendo o exame diagnóstico desse paciente, e próximo dia cirúrgico da nossa equipe no hospital, um hospital universitário, era na segunda-feira seguinte, e isso era sexta-feira. Falou assim, ó, como é que a gente faz? A gente vai esperar até segunda-feira ou vamos fazer um tratamento parcial desse aneurisma? Porque o pessoal da endovascular falou assim, ó, olha, eu consigo proteger esse fundo aqui do aneurisma, encher isso daqui de molas, com isso eu protejo a parte mais frágil dele, lembra do pseudoaneurisma aqui, ó? Eu protejo essa parte mais crítica, já sabendo que, num segundo tempo, ela vai precisar de um tratamento cirúrgico como forma definitiva de tirar esse aneurisma da circulação. E então foi isso que foi optado por fazer. Falou, não, vamos proteger essa paciente de um ressangramento precoce. Então, colocou lá a primeira espira metálica e, ao final da embolização, estava lá ocluído aquele fundo do aneurisma. Não sei se dá para vocês verem, tem até uma molinha dando uma voltinha um pouquinho aqui para essa outra parte, mas o cast de molas está todo lá no fundo do aneurisma, excluiu, né, o fluxo de sangue daquela região, então, de certa forma, a paciente estava protegida, fez um tratamento inicial endovascular. E aí ela foi para a UTI neurológica, e aí vamos voltar de novo, uma prescrição agora pós-tratamento do aneurisma. Mantém a nimodipina, e essa nimodipina a gente está autorizado a manter por até 21 dias. O anticonvulsivante é aquela discussão, se o paciente abriu o quadro com crise convulsiva, você vai sustentar mais tempo, mas se o paciente não teve crise convulsiva e o aneurisma já está tratado, você já pode desmamar e suspender. A dexametasona eu gosto de deixar, porque aquele motivo que eu já falei, de analgesia, de diminuir a reação inflamatória e também diminuir o risco de hidrocefalia tardia relacionada a HSA. De novo, controle de dor, glicemia, temperatura. A partir do momento que o aneurisma está tratado, você já pode introduzir profilaxia medicamentosa de tromboembolismo venoso, então enoxaparina já é suficiente. De novo, euvolemia. E você pode, a depender da necessidade, subir a pressão arterial sistólica até 200 milímetros de mercúrio. Se o paciente tiver síndrome perdedora de sal, qualquer coisa de alteração durante a evolução, você pode associar algum outro tipo de corticoide, de solução hipertônica, de restrição hídrica, a depender da necessidade. E aí,
Outras medidas que podem ser adotadas são DVE, que é derivação ventricular externa. Caso o paciente evolua com hidrocefalia aguda, então você passa uma derivação ventricular externa. O Doppler transcraniano é um exame que você faz à beira do leito, é um exame não invasivo, é um ultrassom, que você faz em janelas de insonação do crânio para avaliar a velocidade de fluxo sanguíneo nas artérias cerebrais. Isso dá uma ideia se aquele paciente está evoluindo com vasoespasmo ou não. O controle de sódio, estudo de perfusão para avaliar se tem alguma região aí suscetível à isquemia pela presença de vasoespasmo, manter a hemoglobina, né, o HB, em maior do que 10, angioplastia, se necessária, eles falam sobre angioplastia química ou mecânica, e aí existe mesmo a possibilidade de evoluir com falência cardíaca, com falência sistêmica, inclusive, e a ideia de manter, então, uma monitorização multimodal desse paciente. Nós estamos vendo aqui um paciente bem crítico, numa unidade intensiva, com um monitor de pressão intracraniana, com monitorização de pressão de perfusão encefálica, eletroencefalograma contínuo, Doppler transcraniano, exames de imagem, a possibilidade de fazer oximetria cerebral e microdiálise cerebral. Isso daqui é muito discutível, porque acaba tirando a fotografia só de uma região específica do cérebro, não reflete o cérebro como um todo, mas tem descrição da utilização desses métodos de monitorização também. O vasoespasmo, né, que é esse estreitamento dos vasos como uma resposta secundária à hemorragia subaracnoide, a grande maioria das vezes, esse vasoespasmo vai ser um vasoespasmo só detectado pelos exames, que pode ser angiográfico, pelo Doppler, ele corresponde aí a 70% dos casos em que vasoespasmo é documentado. Mas o paciente pode evoluir com um vasoespasmo sintomático, ou seja, um vasoespasmo clínico, e apresentar piora neurológica, que pode ser piora do nível de consciência, pode ser um aparecimento de um déficit neurológico, de uma afasia, de uma diminuição de força muscular. E aí, nos casos de vasoespasmo só aos exames, a gente adota, muitas vezes, só as medidas clínicas. Então, vamos subir a pressão arterial, mesmo que para isso precisemos de drogas vasoativas. E a ideia é subir de 20 em 20 milímetros de mercúrio de cada vez e reavaliar clinicamente, né, o neurológico desse paciente. Caso seja necessário fazer uma hipervolemia leve, obviamente esse paciente vai estar com acesso venoso central, você consegue fazer também aí uma pressão pulmonar, uma medida da pressão pulmonar, né? Mas se o paciente evolui com um vasoespasmo clínico, de novo, nós vamos tentar também as medidas clínicas, mas existem também as medidas invasivas, que é você utilizar aí vasodilatadores intraarteriais ou partir para angioplastia mecânica. Então, vamos voltar de novo no nosso caso. Durante a evolução, ela teve um bom controle de sódio, então não teve alterações. O HB dela estava em 11,7, não apresentou crise convulsiva e a gente foi suspendendo o anticonvulsivante. No D5, né, da HSA, fazendo o Doppler, demonstrou vasoespasmo. Então, aí nós adotamos medidas clínicas de subir a pressão arterial, melhorar a pressão de perfusão encefálica para poder vencer aquele aumento de resistência do vasoespasmo. E ok, ela foi melhorando, mas no D8 de HSA, aí ela apresentou déficit neurológico de afasia. Lembra que aquele sangramento dela estava na fissura lateral à esquerda, e o hemisfério esquerdo geralmente é o hemisfério dominante, né, a área de Broca, da linguagem, e ela apresentou um quadro de afasia, de hemiparesia à direita, e a gente fez uma otimização das medidas clínicas de controle da HSA, porém sem resposta. E ele falou assim, isso não está bom. E aí descemos de novo com essa paciente para a hemodinâmica, para a angiografia, e quando fez a injeção, olha o filete que estava a artéria cerebral média dela. E aí, então, foi optada por passar um balão e fazer uma angioplastia mecânica desse segmento. Aqui já é depois da angioplastia. Olha como melhorou, né, o calibre do vaso da artéria cerebral média.
está lá o cast de molas de novo, resolvido, que é aquela alcinha de espira metálica que eu falei para vocês. Eu vou explicar para frente por que eu estou falando nisso. E aí, depois da angioplastia mecânica, essa paciente apresentou reversão desses déficits, então melhorou da afasia, melhorou da hemiparesia e não teve novas intercorrências neurológicas. Não teve complicações clínicas, então não teve hiponatremia, não teve disfunção do ventrículo esquerdo, não teve edema pulmonar, não teve reação sistêmica. E aí falamos, não, agora nós vamos fazer o tratamento definitivo do aneurisma. Ela passou da fase de vasoespasmo, mas o tratamento completo ainda não foi feito. O aneurisma não está completamente tratado. E aí nós partimos, então, para a parte neurocirúrgica. Vamos lá mexer no cérebro dela. Aqui já é depois de aberta a fissura silviana à esquerda. Então, se nós estamos à esquerda, aqui é o lobo temporal, aqui o lobo frontal. Esse aqui é o fundo do aneurisma, já está aberta a fissura lateral, né? Aqui nós estamos vendo, até por transparência, as molas da embolização. Ali é a bifurcação da artéria cerebral média, um ramo temporal para cá, um ramo temporal, um fronto parietal para lá. Aqui o tronco da M1, né, da cerebral média. E ele tinha aquela lobulação aqui no começo. Estou fazendo umas pequenas coagulações para poder remodelar esse colo do aneurisma para ficar mais fácil de clipar depois. Tem gente que prefere fazer um remodelamento com clipes em sucessão aqui. Eu prefiro quanto menos clipe eu aplicar aí, para mim é melhor. E aí, então, fomos para clipagem, né? O clipe é uma liga metálica de titânio mesmo, um metal inerte. Aqui eu estou com a mão esquerda, eu não sou canhoto não, mas é porque estava mais favorável aí para clipagem com a mão esquerda. E o que a gente precisa fazer é preservar, né, a origem dos ramos, tanto o ramo frontoparietal quanto o ramo temporal que está para cá, na clipagem, para poder fechar só o colo do aneurisma, sem comprometer o fluxo de sangue para os ramos que se continuam aí para irrigar essa estrutura importante que nós temos, que se chama cérebro, né? Aqui, então, modificando novamente, puxando o aneurisma para a superfície, está aí todo o fundo do aneurisma, aquele monte de molas, né, que foram colocadas, e aqui depois, cortando esse aneurisma, isso aqui já foi um capricho mesmo. Lembra aquela alcinha de mola que eu falei para vocês, que aparecia na angiografia? Essa que está aqui, aparente, ó, e é por ela que eu vou puxar. Eu estou falando que é capricho porque não precisaria tirar isso. Mas aí eu mostrava aos meus colegas, e são meus amigos mesmo, lá da endovascular, e falou assim, ó, aí nós tiramos essa liga metálica aí de platina para colocar uma liga metálica mais nobre, de titânio, mas era só brincadeira mesmo. E aqui a tomografia pós-operatória, né, mostrando um bom resultado cirúrgico, sem áreas isquêmicas aí distais ao que foi clipado, sem nenhum tipo de dificuldade. O paciente evoluiu bem. Essa já é uma angiografia de controle durante a evolução, dá para ver o clipezinho aqui, e já não tem mais aquele aneurisma, né? Aqui já subtraiu o clipe e está lá, ó, a cerebral média, aqui vindo aqui, né, com os seus ramos frontoparietal e temporal, a mesma coisa aqui, ó, né, carótida, sifão carotídeo, artéria cerebral anterior, artéria cerebral média, e aqui os ramos da sua bifurcação. Então, essas daqui são as referências bibliográficas que eu utilizei para montar essa aula. Então, um guideline americano, da American Heart Association, junto com a American Stroke Association, publicado na Stroke de 2012, esse é o último guideline americano. Nós temos também o guideline europeu do manejo, né, da hemorragia subaracnoide, publicado em 2013, e aí tem aí o último guideline do Neurocritical Care falando sobre a hemorragia e os cuidados com a hemorragia subaracnoide, esse já mais recente, aí de 2018. Ok? Para essa primeira aula, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Aqui estão todos os meus contatos aí, eu sou um cara fácil de encontrar.
vocês podem escrever para mim, podem tirar dúvidas, eu estou sempre à disposição.